com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. A todas e todos os telespectadoras e telespectadores que neste momento estão em sintonia conosco neste programa diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, levando a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança, como também com diversas comunicações, diversos esclarecimentos, colocações de passagens bíblicas. Enfim, quando você quiser, enderece para mim, telefone ou passe na paróquia aqui de Coqueiros e, padre, eu gostaria que o senhor abordasse, que o senhor falasse neste assunto. E alguns dizem, padre Pedro, mas eu também gostaria de ouvir o meu nome na TV ou na rádio de manhã, 6h30, que o senhor tem a mensagem diariamente de segunda a sábado. Bem, o que é que eu não posso ler o pensamento seu? Então, coloque o seu nome num folheto, num papel, entregue para mim ou deixe na secretaria paroquial, ou talvez até na catedral, ali na entrada da catedral, onde você vai adquirir alguma lembrança de Florianópolis, quem sabe, para entregar a algum parente seu. Então, bem, mas então vamos continuar a nossa programação. E na terça-feira passada eu estava lendo especialmente Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Eu gostaria de terminar, o meu tempo não permitiu, mas então está aquele diálogo de alguém que vem dialogar com Cristo Jesus. Diz aqui no início, ele se aproximou, essa pessoa se aproximou de Cristo Jesus, mestre, o que eu devo fazer para um dia chegar na vida eterna? E nós estávamos dialogando, mas aqui então, Jesus Cristo diz, observa os mandamentos. E o homem perguntou, quais mandamentos? Aqui Jesus então faz a colocação de alguns dos 10 mandamentos. Então Jesus está falando, não matarás, não cometerás adultério. Nós sabemos que no Antigo Testamento, em diversas passagens, onde a lei era, matou alguém, a pessoa deve também ser apedrejada e deve ser morta. Então, não matarás, não matar uma pessoa. Claro que um mosquito que está incomodando, ou seja, ali você veja, né? E continua, não cometerás adultério. Eu falei terça-feira passada, quantos homens que infelizmente infiéis à esposa e se contagiam com doenças sexualmente transmissíveis e às vezes até doenças terríveis, a sífilis, doenças sexualmente transmissíveis, ou pior ainda, o HIV, a AIDS, e tem passado para a esposa. E quantas esposas que já morreram por causa da infidelidade. Então aqui, Cristo diz muito bem, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O que quer dizer honrar? É obedecer, é ser bom para com o pai e com a mãe,
é procurar ser agradável para com os pais. Quantos filhos dão muita alegria para os pais, porque estudam, lutam, se esforçam, até chegar o dia da formatura, depois continuam estudando. E tudo isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é a filha também, no final de semana, quem sabe. Mãe, deixa que hoje vou fazer a comida. Quantos maridos maravilhosos. Eu gosto para dar descanso no final de semana, porque não temos a cozinheira, ela também tem a sua família e não é esposa. E nós não temos dinheiro para sempre ir no restaurante. Mas quantos maridos maravilhosos. Mulher, esposa, deixa final de semana a comida comigo. Mesmo se ele não sabe cozinhar muito bem, mas ele vai aprendendo pouco a pouco. E é bom saber que hoje em dia tem homens que cozinham maravilhosamente bem. Então, aqui no caso, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. E o jovem respondeu para Jesus: tenho observado todas essas coisas. Era um bom jovem, não era um jovem de noitadas e tal, né? O que ainda me falta? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, para ser também apóstolo, para ser catequista, para ensinar o bem pelo testemunho de vida. Vem e segue-me. E o que é que aconteceu? Quando esse jovem viu isso, foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico, muito rico. Deus não quer que ninguém fique morando debaixo de pontes, ou num casebre, ou enfim, qualquer biboca, como se diz, em qualquer recanto, ou até invadindo, por exemplo, tal, e constrói lá o seu ranchinho, depois vem as máquinas da prefeitura e destrói aquilo que ele com muito esforço fez. Mas deve-se respeitar também as leis da prefeitura, as leis do governo. Então, aqui no caso, especialmente, era muito rico. Deus quer que toda pessoa tenha uma vida digna, também materialmente falando. Ter o seu automóvel, mas ter também automóvel de luxo, onde o filho, como eu conheci uma pessoa, estoporou 2 carros importados que o pai comprou. Mas, ora essa, também o pai foi imprudente. Meu filho, você se embriagou, bateu com o carro, foi para o ferro velho, como nós sabemos que tem acontecido. Por que o pai compra outro agora? Meu filho, agora você vai lutar, vai se esforçar, tudo isso. Ah, pois é, Padre Pedro, mas é meu filho e tal, eu tenho muito dinheiro. E o que é que aconteceu com esse que eu conheci? Foi lá em outra cidade. Segundo desastre feio, terrível, acabou com outro carro importado e ele partiu para a eternidade. E agora, São Pedro, o que é que disse para ele? Quando ele chegou lá, São Pedro, deixa-me entrar no céu. Não sei, vamos pensar.
Vamos fazer um conselho para ver o que é que o seu anjo da guarda diz, o que os seus pais disseram. Claro que os pais vão defender o filho. Infelizmente, tem pais que os filhos erram, deram toda a chance, toda a liberdade para os filhos. Depois os filhos montaram, ou a filha ou o filho, como se diz, montaram no próprio pai e na própria mãe. Não obedeceram mais, mas faltou ali um jeito de educar, dialogar, fazer ver, abrir a cabeça deste filho, dessa filha. Bem, cada pai sabe, talvez melhor do que eu, as dificuldades que passou. Hoje em dia não é fácil educar uma filha ou um filho, mas ali está presente a oração. Aliás, temos uma oração muito bonita, a oração, a prece ao Espírito Santo. Já rezei aqui e vou continuar rezando de vez em quando. Eu sou muito devoto do Espírito Santo, que em forma de pomba, em forma de pássaro, simbolizando o Espírito Santo. Quantas vezes você, quem sabe, leu na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo apareceu em forma corpórea, em forma de um pássaro. A oração benita, belíssimo, vou só ler aqui uma partezinha. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, esta unidade. Nós te adoramos, louvamos e amamos. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, a nossa imaginação, a nossa memória. Iluminai-nos, dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do seu Evangelho. Concedei-nos os dons da sabedoria e da ciência, da inteligência e do conselho. E assim continua colocando 7 dons do Divino Espírito Santo. Agora, voltando lá, aquele jovem que estoporou 2 carros importados e que partiu para a eternidade. Todos nós temos um corpo material. Morreu, o corpo começa a entrar em decomposição. Mas nós temos um espírito, uma alma imortal, a qual nós um dia devemos dar contas a Deus. Quantas pessoas que chegam perto ali da morte. Eu atendi milhares de pessoas nos hospitais ou em casa, nos meus 65 anos que vou, com a graça de Deus, realizar no dia 8 de dezembro. Quantas pessoas me disseram, padre, eu tremo pensando na eternidade, porque eu não valorizei o meu espírito. Quanto tempo jogado fora em divertimentos, em pecados, em luxúria, tudo isso, em briga por causa dessa infidelidade com minha esposa, mau exemplo para os filhos. Agora, a minha consciência. O que é a consciência? É a presença de Deus dentro de você. Se você realiza o bem, a consciência diz, ótimo, bate palmas para você. Continue assim, como existem pais maravilhosos, pais exemplares, pais que rezam pelos filhos, mãe e pais que se unem e rezam pelos filhos, e tem uma família maravilhosa, que quanta gente inveja esses filhos estudiosos, esses filhos cumpridores, os seus deveres para com os pais. Leiam o livro do Eclesiástico, não Eclesiastes. Eclesiástico, capítulo 3, onde fala como os filhos devem proceder com seus pais.
netos com seus avós, bisnetos com seus bisavós. Bem, mas não basta somente conhecer a palavra de Deus. O próprio Cristo diz, em diversas passagens, uma das passagens que ele diz, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A vida é importante quando ela é bem vivida. Então a pessoa se sente alegre, a pessoa se sente otimista, a pessoa se volta sempre mais para Deus, a pessoa se volta sempre mais para os seus semelhantes. Bem, nós então vimos aqui um capítulo que refletimos, mas nós então, amanhã, dia 22, a Igreja Católica celebra em louvor e veneração, implorando a presença de Nossa Senhora Mãe do Cristo, e nossa Mãe, que é a Rainha do céu e da terra. E então devemos sempre procurar nos lembrar de rezar também pela Mãe que temos no céu, a Mãe do Cristo e nossa Mãe. E também rezarmos pela nossa Mãe terrena. Se ela já partiu dessa vida para a eternidade, pela felicidade dela. Padre Pedro, mas minha mãe, eu tenho certeza, já está no céu. Parabéns. Ótimo, foi uma mãe maravilhosa. Mas Deus sabe muito bem, Deus sabe matemática, sabe trigonometria, sabe álgebra, sabe os cálculos da diferencial que você também estudou na universidade, você que fez a matemática, o curso de matemática. Deus sabe, então, repartir. Se a sua mãe, ou seu irmão, ou seu pai não precisa mais de oração, Deus encaminha para outra pessoa, talvez parente seu, que precisa desta esmola espiritual. Então, especialmente, nós devemos sempre nos preocupar e rezar ao Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força de vontade, para não deixarmos o demônio, o diabo, dominar sobre nós. Mais adiante eu vou colocar aqui as passagens bíblicas onde fala do demônio, do diabo. Para ver, existe o diabo? Quantas pessoas perguntam, né? O que é que diz Cristo? Orai sem cessar, porque o vosso adversário, o demônio, o dragão, o diabinho ou o diabão, não diabão. O diabão todo aqui, diabão, português. É desunido, está separado. Agora, o diabo se escreve tudo junto. O diabão também se escreve tudo junto. Ele anda ao vosso derredor como um leão rugindo. Rugindo para devorar a você. E o demônio para levar você para as trevas, para o pecado, enfim, para tudo aquilo que é menos bom. Reze, você vai ver como a sua vida vai mudar. Quanta gente que viveu numa vida devassa, numa vida de pecado, e que estão no céu, se converteram, verdadeiros santas e santos. Podia citar aqui dezenas e dezenas de pessoas. E falando de santos e santas, nós celebramos hoje os santos São Pio X, que foi Papa lá pelo ano 1910, chamado o Papa da Eucaristia. O Papa que disse e que proclamou para o mundo que a criança pode fazer a primeira Eucaristia quando tem já o uso da razão,
o Papa da Eucaristia, São Pio X. Depois, os santos, Santa Ciríaca, Umbelina, Anastácio de Savona, e São Balduíno, e Santa Bassa, e seus 3 filhos mártires, Teogônio, Félix e Agapito. Não renegaram a Cristo, preferiram entregar a sua vida, foram mártires, estão no céu, sem dúvida nenhuma. E também hoje é o dia da habitação. O que quer dizer habitação? É cada um ter o seu lar, a sua casa. É verdade que alguns, se eles tivessem lutado, se esforçado, como jovens, e não esbanjado dinheiro, por certo, teriam a sua casa um pouco melhor, um pouco menor, mas teriam a sua casa para se refugiar, por assim dizer, para morar. Então é necessário ter a sua casa, o seu lar. Mas acontece que muitas pessoas esbanjam facilmente o dinheiro que recebem. E dia 22 é o dia de jubileu das pessoas com deficiência. Nós devemos sempre valorizar todas as pessoas. Já falei isso mais vezes. Também as pessoas que estão com maior ou menor deficiência. Então, graças a Deus, hoje em dia, os catequistas, os pais, que dedicação da mãe, do pai, em favor de uma criança, de um filho, de uma filha com uma deficiência. E, quanto me consta, terão também celebrar o seu jubileu do ano 2025, vão para o santuário Santa Paulina e Nova Trento. E dia 23 é o dia de Santa Rosa de Lima, que é a padroeira da América Latina. Uma menina, depois uma adolescente, uma jovem, voltada realmente para Cristo, para Nossa Senhora, para a Trindade Santa, fazendo muita penitência, muita oração e se dedicando bastante aos índios, que também precisam sempre mais da nossa atenção. E dia 24 é o jubileu da ASA. O que quer dizer ASA? Ação Social Arquidiocesana. Todas as ações sociais, cursos, os mais diversos cursinhos, preparando as pessoas para que possam mais facilmente pegar um emprego, cursinho de marcenaria, de borracheiro, de pedreiro, enfim, se a pessoa tem um pequeno diploma que seja, mas então mais facilmente consegue o emprego. E também nós somos convidados dia 24, domingo, é o jubileu das vocações para os ministérios e serviço nas comunidades. E também no próximo domingo é o dia do catequista. Você que tem possibilidade de estar aposentado ou aposentado, você já fez alguém feliz? Faça, diz o adágio popular, levando Cristo para essa ou estas pessoas. Seja catequista, você se ofereça na sua paróquia, veja a coordenadora ou coordenador da catequese, procure dar catequese para as crianças, para adolescentes, a catequese de adultos. Quantas pessoas hoje
retornando para a Igreja Católica, que haviam deixado a Igreja Católica, a Igreja fundada por Jesus Cristo. E agora, com o tempo, foram vendo que todas as outras religiões foram fundadas por seres humanos. Então, agora, voltam para serem batizadas, para se instruir e fazer a primeira Eucaristia, o sacramento da confirmação, enfim, se preparando também para o sacramento do matrimônio. E o Dia dos Catequistas, nossas saudações, nossos cumprimentos pela luta, pelo esforço, pela dedicação, pelo carinho que as catequistas, os catequistas, se dão, se sacrificam por amor ao Cristo, mas levando o conhecimento de Cristo Jesus para essas pessoas. Como isso é bonito, né? O Dia do Catequista. E também, na próxima segunda-feira, de segunda a quinta-feira ao meio-dia, na Casa Nossa Senhora de Fátima, no Morro das Pedras, Casa de Retiro, a segunda turma de presbíteros, de padres da nossa arquidiocese, teremos o retiro espiritual. Uma turma, a primeira turma fez em Nova Trento o retiro. O que é o retiro? São 3 dias, 4 dias, ou mais ou menos. Existem também retiros de semana, encontro de espiritualidade, enfim, existem muitos tipos, mas o retiro de espiritualidade, onde a pessoa procura se dedicar ali por uns dias, refletindo um pouco sobre a sua vida, sobre a eternidade, rezando um pouco mais. Tem o palestrante que vai iluminando a pessoa. Então, nesse sentido, prezados telespectadores e telespectadoras, estamos vendo também o nosso tempo terminando e, novamente, já comuniquei terça-feira passada no meu programa, sempre das 3 às 3h30. Se você quiser ter um calendário maravilhoso, já temos. Nas paróquias, pouco a pouco, vão tendo esse calendário, e nas livrarias, na paróquia da Catedral, tem lá na entrada da Catedral, eu só pedi, eu gostaria do calendário Sagrado Coração de Jesus, que está completando 93, 94 anos, vai instruir muito a você, com mensagens positivas para a sua vida, para enfrentar a sua vida, de conselhos, de passagens bíblicas sobre a saúde, sobre os dias bons para a pescaria, enfim. Mais de uma pessoa me disse: padre, eu não conhecia, mas o senhor falou um dia na rádio, de manhã, sempre às 6h30, de segunda a sábado, eu tenho um programa bem rápido, mensagem de vida, otimismo e esperança, e eu adquiri e estou muito contente. Você, empresário, adquira. Também pode falar comigo ou qualquer pároco na sua paróquia, adquira e dê para os seus funcionários. É um presente baratíssimo e você será lembrado durante o ano todo. Aqui você vai destacando uma folhinha e tal, você vai se enriquecendo espiritual e intelectualmente falando. Esse é o calendário do Sagrado Coração de Jesus. E o Sagrado Coração de Jesus disse: eu abençoarei bem mais os lares, as famílias, onde estará a minha fotografia. Bem, meu programa está terminando. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora. Nossa Senhora que sempre também quer nos acompanhar como nosso anjo da guarda, e a nossa prece também em favor dos parentes, quem sabe enfermos,
e especialmente também a bênção da água, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 15 horas. Meu programa é das 15 às 15h30. Tome com fé esta água abençoada.